canta labalás. Oh, canta labalás. Canta lá, xerê. Oh, yalassuria andalás. Oh, yalabaxere, canta labassu. Oh, yandalabaxere, canta labassuria andalás. Oh, filho meu, porque temes, filho meu? Não te disse eu que sou contigo? Não te disse eu, Senhor, que sou o teu braço forte? Que andas tão atemorizado? Oh, Yamaxiamas, não temas perseguições, Alabaxiamas. Eu sou contigo, Oralabacis. Andalabaxiri, Cantalabassuri, Andalabalás. A obra eu que faço, não és tu. Apenas ouça a minha voz, apenas creia naquilo que eu te digo, pois as minhas palavras são fiéis e verdadeiras. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas segue porque eu vou adiante de ti. Eu sou o Senhor e não mudo. Cantalabaxias. Oh, cantalabaxias. Oh, cantalabaxias. Oh, salabaxias. Aqui diante de ti, Senhor, tamanha tua glória, tamanha teu poder, Senhor, que dissipa as trevas. Nos ensina, Senhor, a ouvir a tua voz. Nos ensina, Senhor, a viver a tua verdade, a receber a tua palavra como a fonte, sustento da nossa vida, ó Deus. Eu te peço, Senhor, clama a ti, Espírito Santo. Só tu tens o poder para tocar nos nossos corações, tirar toda a dureza, Senhor, transformar, ó Deus, um coração sensível, coração que ouve, que sente a tua presença, pois é dela que nós precisamos, Senhor. Vem, ó Deus, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem, abre o coração, liberta os pensamentos, Senhor. Quebra, Senhor, todos os castelos que impedem, ó Deus, que impedem teu povo de ouvir a tua verdade. Espírito Santo, só tu tens o poder para transformar a nossa vida. Nessa manhã, toque em nós. Queremos ser impactados pelo teu poder. Oh, Deus. Santo, Santo. Oh, Santo, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Santo, 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 Santo tu és. Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 3. A palavra diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus.
Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? A palavra nos conta o encontro que Jesus Cristo, ou que Nicodemos teve com Jesus. E neste momento, Nicodemos, ao encontrar Jesus, ele reconheceu quem era Jesus. Ele disse: tu és mestre, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Ele não disse: tu és o Messias, tu és o Salvador. Ele disse: tu és mestre, tu és o sacerdote. Reconheceu, teve reverência diante de Jesus Cristo. Quem era Nicodemos? O fariseu, um homem que vivia dentro de um sistema daquela época, um sistema religioso, aonde sistematicamente eles buscavam cumprir todas as regras que existiam, todas as tradições que existiam, fazer tudo certinho. Mas era um povo que não vivia, não tinha algo que pudesse transparecer através da sua vida, não apenas das palavras. Por isso eu digo, meu irmão, que o Evangelho não são palavras. Por isso Jesus disse: as palavras que eu vos digo não são apenas palavras, porque a letra mata, mas as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A vida está em Jesus Cristo. A vida de Jesus é o que nós precisamos hoje. Mais do que conhecer a palavra de Deus, mais do que seguir todas as regras, seguir tudo aquilo que a igreja diz, tudo aquilo, lógico, que serve para nos ajudar na nossa caminhada, é a vida de Jesus em nós. Não basta apenas crer em Deus, porque a palavra diz que até Satanás crê e treme. Mas viver a vida de Deus, viver a vida de Jesus Cristo em nós, é o propósito de Deus. Isso vai um pouco mais além. Quando Jesus falava com as pessoas, Jesus falava direto e ao coração, como fala até hoje. Quando digo falava, porque aquele estava em homem, corpo como nós.
Ele fala através da sua palavra, do Espírito, através do Espírito Santo. E naquele momento Jesus deu um recado direto para o coração de Nicodemo e disse: olha, importa-vos nascer de novo. É necessário nascer de novo, porque senão você não vai ver o reino de Deus. Diga assim comigo: para eu ver o reino de Deus, tenho que nascer de novo. O que é ver o reino de Deus? Jesus não disse entrar no reino de Deus, logo adiante ele diz: ver o reino de Deus é fazer parte, não apenas do porvir, mas hoje. Que quando Jesus ensina sobre o reino de Deus em Marcos 4:26, ele diz isso: olha, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Jesus estava falando da nossa vida aqui hoje. Então é necessário ver o reino de Deus hoje. E aonde é que está o reino de Deus? O reino de Deus está aí, dentro de nós, no teu coração. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. O reino de Deus está plantado dentro de cada um de nós. Então ele diz: importa nascer para ver. Só a novidade de vida, só quem tem uma vida nova vê o reino de Deus. Por isso que muitas pessoas vão à igreja e quando vem apenas pela religiosidade de estar aqui, de ir a um culto, de acordar, ir fazer uma oração, ou ir no domingo aos cultos, ou receber um estudo bíblico, só isso não basta. Jesus estava dizendo: importa nascer de novo, Nicodemos, porque apenas isso não basta, seguir tudo certinho não basta. O propósito que Deus tem na sua vida é transformar o seu viver, é transformar o seu modo de agir, porque tudo isso tem um propósito. Jesus veio de uma forma tão simples viver entre nós, para mostrar para cada um de nós que o que importa é vivermos o Evangelho. Só o conhecimento traz um fardo e peso, mas quando você pega em cada uma dessas palavras e deixa o Espírito Santo falar com você, elas começam a se tornar vida. Aleluia. Começam a se tornar reais na sua vida. Elas começam a se manifestar. É interessante que o mundo cobra o cristão, né? Muitas vezes as pessoas estão olhando o nosso testemunho. Por quê? Porque falamos de coisas eternas, de coisas totalmente contrárias ao mundo, e quando não vivemos, o mundo logo diz: mas esse aí não é um cristão, não é esse aí que se diz evangélico. Lógico que nós sabemos que não somos perfeitos, também não estamos olhando o que as pessoas dizem de nós, porque temos que, na verdade, olhar para dentro de nós mesmos, porque Jesus disse, olha, a palavra diz: analise o homem a si mesmo. Temos que olhar para dentro de nós, mas o que importa é a vida. O que importa é a glória de Deus se manifestar em nós, transformando o nosso viver. Então Jesus disse assim: olha, é muito simples de enxergar isso, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Nenhuma árvore boa pode dar frutos maus, e nem a árvore má dá frutos bons. Então são os frutos, diga comigo, são os frutos que revelam quem eu sou. Não adianta apenas as palavras, não adianta apenas dizer sou cristão, mas as minhas atitudes. Por isso eu digo para você, meu irmão, o seu testemunho fala mais do que as tuas palavras. Aquilo que você faz fala mais do que aquilo que você diz. Um pai com um filho é a mesma coisa. Por mais que o pai ensine, se ele fizer diferente,
Estava vendo lá umas semanas atrás, a mãe dizia: queria tanto que o meu filho comesse todos esses legumes, comesse aqui tudo isso que é bom. Então aquela mulher educadora disse: então comece já você e seu marido a comer, porque quando ele vir vocês comendo, ele vai ter vontade. É o Espírito. Quando as pessoas virem nós manifestando a glória de Deus através do nosso viver, elas vão ter sede, vão ter desejo. Apenas o nome, apenas vir ao congresso, apenas estar aqui, não é a garantia. Apenas dizer: eu recebi Jesus, eu fui batizado. Ele diz, diga comigo: aquele que nascer da água e do Espírito pode ver o reino de Deus. Se eu neste momento chegar e dizer assim: olha, está aí a Copa do Mundo e eu quero jogar a Copa do Mundo, então eu vou lá, compro uma camisa oficial da seleção brasileira, compro uma chuteira, um short, e me apresento lá no Rio de Janeiro, encontrar o Filipão, e diz: ó, estou aqui, estou pronto. A primeira coisa que ele vai olhar é a barriga, né? Vai dizer: pronto para quê? Não, eu quero jogar. Pô, você não é jogador. Não, eu já joguei muito tempo, eu sei. Primeiro que ele nem vai me receber. Mas, meu irmão, se aquele jogador conhecido, Neymar, entrar por aquela porta vestido de terno e gravata, o que você vai dizer? Ele é um jogador. É ou não é verdade? É ou não é, meu irmão? Ah, mas ele está de terno, ele está vestido com a roupa que ele tem. Ele é ou não é? É. Não basta apenas ter uma aparência de santidade. Não basta apenas tentar demonstrar ser, não sendo. Porque as nossas atitudes, elas falam mais alto. Por isso, Jesus disse a Nicodemos: olha, não importa mais você fazer tudo certinho como vocês fazem. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, Jesus estava falando deste sistema religioso. Era uma árvore bonita, tinha folhas, todo mundo olhava e falava: que bom. Mas Jesus, quando viu ela, disse assim: que seque. E quando eles passaram e voltaram, aquela árvore havia secado, porque ele disse: olha, não há frutos. Meu irmão, aquele que apenas tem uma aparência e não tem frutos, haverá um dia em que ele vai secar. Por isso a palavra diz assim: olha, Senhor, eu preguei no seu nome, Senhor, eu falava de ti, eu curei as pessoas, e disse: não te conheço. Aparta, porque eu não te conheço, você não fez a minha vontade. É necessário, meu irmão, diga comigo, viver o Evangelho. Por isso Jesus diz assim no versículo 7: olha, não te admire se eu te dizer, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Aí você diz: mas eu já estou na igreja. Mas será que hoje você está vivendo? Quais áreas da tua vida precisam nascer de novo? Muitas vezes o cristão, ele já recebe um selo por ele mesmo, garantido: vou para o céu. É uma garantia dele mesmo. E aí ele esquece a vida dele com Deus. Mas Jesus nos chama a cada dia a andarmos em novidade de vida. Por isso ele disse que vai endireitar as nossas veredas. Eu digo para você, o que é que precisa ser endireitado na sua vida? O que é que precisa ser novo na sua vida que é velho? Satanás usa muitos argumentos na vida de um cristão para que ele possa se desviar do propósito. Talvez você diga: ah, mas eu é difícil, complicado, você não conhece a minha vida. Outros dizem: a minha profissão, ixi, é tão difícil. Eu digo para você, meu irmão, que não importa quem você é, importa é que aquele que venceu todas as coisas viva dentro de você, porque Ele é poderoso para te capacitar. Ele é poderoso e nos deu do seu Espírito Santo, nos revestiu de poder
para que a cada dia possamos avançar no propósito de Deus. Vivermos uma vida natural é viver como Nicodemos. Era uma vida natural. Ele era um cristão normal. Um cristão normal não faz a diferença, meu irmão. Um cristão normal se embaraça com as coisas deste mundo. Um soldado que se arregimenta, ele se prepara. Ele aprende a manusear uma arma. Ele aprende a como enfrentar o inimigo. Porque a palavra diz que aqueles que desferem golpes no ar não conseguem vencer o inimigo, não avançam na sua caminhada. Como um atleta, diz a palavra, ele esmurra a própria carne para que ele possa, alcançar, mesmo pregando a muitos, ele mesmo não venha a ser desqualificado. O pregador tem uma responsabilidade ainda maior, porque muitas vezes corre o risco de ensinar a tantos e ele mesmo não viver. Mas na verdade, levante a sua mão e diga assim: eu fui chamado, escolhido por Deus, e eu vou viver todo o seu propósito na minha vida. Deus nos chama a ouvir a voz dele. Deus nos chama a avançar. E como é que eu posso avançar? Então Jesus diz assim aqui no versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Eu te pergunto, ouves a voz, meu irmão? Sim ou não? Sim. Ouves a voz? Ouve. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de Deus. Todo que é nascido de Deus ouve a voz e é guiado pelo Espírito Santo. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai, mas ele ouve a sua voz. Ele dá atenção à sua voz. Ele acredita nas palavras, pois o Espírito Santo vem apenas testificar aquilo que foi escrito, vem nos lembrar da palavra de Deus. Ontem o pastor Denis dizia assim: muitos irmãos vêm pedindo um conselho para a sua vida, mas a primeira coisa que perguntamos é se Deus já não falou com você. E ele diz: já. É que muitas vezes buscamos justificativas para o nosso erro, buscamos uma saidinha assim, sabe, dentro de todo um contexto. Mas eu fiz aquilo por causa disso. Mas a palavra diz que ouves a sua voz. A diferença de viver, de produzir frutos, é ouvir, diga comigo, ouvir a voz do Espírito Santo. Porque como você está aqui é fácil. Glória a Deus, nós estamos aqui em dias de bênção, todo mundo falando a mesma língua, que maravilha. Se fosse assim lá fora, quão bom seria, meu irmão, não é? Você está lá na sua cidade, vai para o seu trabalho, a pessoa diz: oh, Deus te abençoe. Aí aparece um problema e diz: ó, está vendo esse problema? Mas em nome de Jesus, Deus vai solucionar. A pessoa que pensa seria assim, meu irmão. Lá no seu trabalho, a pessoa dizendo para você: oh, se precisar, conta comigo, estou aqui para te ajudar. Mas não é assim. Por isso que Jesus disse: olha, vocês não vão estar órfãos. Eu enviei o Espírito Santo. Eu enviei o Espírito Santo para te ajudar. Sabe, meu irmão, eu vivi na minha vida 15 anos dentro da igreja, mas eu não conseguia encontrar a ligação entre o que eu ouvia, que era a palavra, e a vida que eu vivia. Havia uma distância entre a palavra e a minha vida. Por mais que eu achasse bonito aquilo que eu ouvia, eu achava difícil praticar, porque o meu eu, a minha vontade era outra. Até o dia que me apresentaram a solução. Por isso que eu amo este Deus, meu irmão. Nós não temos um Deus que está distante, que diz coisas tão grandes que nós não podemos alcançar. Então um dia eu tive um encontro com o Espírito Santo de Deus, e eu vi que Ele podia me ajudar, porque a minha força não iria alcançar,
A minha capacidade não podia tocar aquele poder, aquelas maravilhas que mesmo que os meus olhos pudessem enxergar, eu não pudesse alcançar. Então o Espírito Santo me ajudou dia após dia, tem me ajudado e tem ajudado a cada um de nós. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? A avançar no propósito, a viver esta verdade, a não ter apenas um nome cristão. Hoje, antigamente as pessoas eram chacoteadas, as pessoas faziam brincadeira, aquele é crente. Mas hoje ficou bonito porque é gospel, né? Tudo é gospel, o cantor gospel. Aí está lá um cara, ele diz assim: daqui uns anos, depois que eu ficar velho, eu vou investir na carreira gospel, porque ficou bonito. Mas não adianta apenas ter o nome, não apenas ter o título. Quantos CDs aí se ouve, meu irmão? Basta você ter um pouquinho de discernimento, que você logo desliga e engaveta ele, ou joga fora. Acho até engraçado, porque eu posso dizer isso para o meu filho. Tudo que a gente vai dar para ele comer, principalmente minha esposa, olha, não, isso pode, isso não pode, porque você quer dar o melhor para o seu filho. Ninguém pega um bebê, né, e dá para ele um pedaço de carne. Não dá, ele come uma papinha. Mas vejo muitos cristãos, meu irmão, comendo qualquer comida que existe aí na internet. Qualquer coisa que aparece lá vai se comendo. E aí ele passa mal, ele sente mal. Mas ele não entendeu que ele comeu comida estragada. Ele não entendeu que não apenas dizer o Evangelho quer dizer que isso vai mudar a vida, porque na verdade é o Espírito que é passado. Hoje todo mundo se abre uma igreja, eles abrem igreja, rebelam-se e abrem, diz: tem um chamado de Deus. E aí aquela rebelião já não conta, o Espírito não conta. Então eu digo para você, meu irmão, comece a selecionar as suas comidas. Se Deus te deu um pastor, se Deus colocou ali discipuladores na sua vida, valorize isso. Por que é que você quer comer mais? Porque aquilo que você está ouvindo, você já praticou tudo? Ficou tão fácil. Eu quero mais, eu quero mais. É assim? Você quer mais? Leia a palavra, meu. Se enche. Isso aqui é uma fonte genuína, e é através dela, quando você medita nela, é que o Espírito Santo vai falar com você. As pessoas vão buscar águas, querem água da fonte, porque a água da fonte é pura. Bebe da fonte, que é a palavra de Deus, porque quanto mais essa palavra você tiver no seu coração, mais, diga comigo, mais eu vou ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem uma função, meu irmão, nos conduzir à verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Por isso ele nos faz lembrar de tudo aquilo que nós ouvimos. Então eu vou voltar na nossa vida. Seria bom viver essa vida que estamos aqui. Só pensa, comer junto com os irmãos, mas lá fora não é assim. Por isso o Espírito Santo nos ajuda. Ele fala conosco, porque é lá. Diga comigo, é lá fora. Eu vou praticar o que eu tenho ouvido aqui. Amém? É lá, meu irmão, que você vai ouvir a voz do Espírito Santo. É lá, naquelas circunstâncias, sabe, no seu trabalho, na sua vida, na sua família, que o Espírito Santo vai te capacitar a dominar as suas emoções, o teu eu. Falar com mansidão, não amaldiçoar as pessoas. Falar palavras que abençoam. Porque como pode de uma fonte jorrar aquilo que é bom? Na igreja eu falo, glória a Deus, Deus te abençoe, mas lá fora eu amaldiçoo meu irmão, feito a imagem e semelhança de Deus. Não é bom que essas coisas sejam assim. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós produzimos frutos, porque os frutos não vêm de nós mesmos, vêm dele. O fruto é do Espírito na nossa vida. O fruto não é do homem que, por muita dedicação, por ser muito bom, ele se destacou. Não. Mas porque existe um homem, uma mulher sensível à voz do Espírito Santo, que deseja verdadeiramente, diga comigo, viver. Nós precisamos de vida, meu irmão.
mais vida. O que o mundo quer ver é vida, porque a morte já está por toda parte, a destruição já está por toda parte, em todas as áreas, principalmente no meio dos jovens. E quando uma luz começa a iluminar aquelas trevas, ela logo se destaca, ela logo se torna visível, e as pessoas começam a ver a glória de Deus. Alguns querem jogar pedra, mas não importa. Se perseguiram o nosso mestre, perseguirão a nós também. Mas importa é que muitos vão conhecer a Jesus através da sua vida, meu irmão. Muitos vão ver a glória de Deus através de você. Qual era o problema de Nicodemos? A palavra diz assim aqui no versículo 9. Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Então Jesus disse assim: olha, você é mestre e não sabes essas coisas? Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos que temos visto, contudo não aceitais o quê? Nosso testemunho. Porque Nicodemos era conhecedor da lei, porque ele fazia tudo certinho, ele ignorava os frutos, o testemunho, a vida. Ele não olhava a diferença, ele não olhava o que mudou na vida das pessoas, mas como elas faziam, que maneira elas estavam procedendo. Deus te chamou, meu irmão, para viver muito além disso. Deus te chamou, meu irmão, para produzir frutos. Deus te chamou para manifestar a glória de Deus. Os frutos vêm naturalmente na vida de um homem, uma mulher que ama a Deus, que verdadeiramente tem sede, desejo de fazer a vontade de Deus. Nenhuma árvore para produzir os seus frutos, uma laranjeira, por sinal o Fábio traz umas laranjas boas demais, nunca esqueça de mim, meu irmão. Quando aquelas laranjeiras estão lá, elas se contorcem, se apertam para produzir uma laranja, é assim, pronto, agora vai nascer uma laranja. Ela começa a mudar, né? Começa a ficar diferente, crescer, esticar, aí nasce as laranjas, é assim? Não. No tempo certo ela dá o fruto, não dá? Naturalmente. O fruto vem naturalmente. Por quê? Porque aquela planta ali, cuidada, eles plantaram elas, cuidam delas, e naturalmente, conforme Deus criou ela, ela produz o fruto. Não é porque você vai se esforçar muito, não é porque você agora vai ter uma aparência diferente, não, meu irmão, basta você ouvir a voz do Espírito Santo. Basta você amar a Deus cada dia mais, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Corpo é movimento, exige eu ir fazer alguma coisa. Eu amo Deus assim. Eu amo a Deus com o meu coração, porque é aqui que Deus fala comigo, lá no meu íntimo. Também na minha alma são os meus sentimentos também. Eu não me endureço diante de Deus, mas eu deixo Deus tocar na minha vida. Eu estou aqui neste congresso, eu me lanço aos pés dele, eu me lanço diante da presença dele para que ele possa fazer. E quanto mais nós amamos a Deus, quanto mais nós amamos a Deus, mais esses frutos vão ser natural na sua vida. Eles vão produzir naturalmente. Quantos aqui querem produzir frutos? Alguns querem meio frutos. Então glória a Deus, meu irmão. Fábio quer ver produzir muita laranja, né, Fábio? Quem quer ver produzir muitos frutos na sua vida, levante a sua mão. Bem, irmão. Glória a Deus. Deixe o Espírito fluir na sua vida. Sabe, a maioria de vocês aqui, ou quase todos, já conhece muito dessa palavra. O que nós temos orado aqui nesses dias é que o Espírito Santo possa revelar ao teu coração essa verdade. Que Ele possa revelar ao teu coração quais áreas da sua vida precisam ser mudadas.
Que Ele possa revelar ao teu coração que servir a Deus não é tocar na igreja. Servir a Deus não é dar um estudo bíblico. Servir a Deus é mais do que isso, meu irmão, porque isso muitos deles fazem por prazer, pelo dom que Deus deu. Servir a Deus é lá fora no mundo produzir frutos, demonstrar ao mundo que verdadeiramente eu e você somos de Jesus Cristo. Amém? Porque a palavra diz assim aqui no versículo 13: ora, versículo 12: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então ele diz assim no versículo 14: no modo por que Moisés foi levantado, Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo, vamos ler juntos? Para que todo... Amém? Aonde é que Jesus vai ser levantado? Vamos levantar uma bandeira da nossa igreja, lá no fundo da igreja, bem alto: Jesus salva. É assim? Colocar um adesivo no nosso carro: Jesus é a solução. Vamos colocar outdoor. Tinha um irmão, vou dizer da onde, diz assim: vamos colocar outdoor. E faz. Eu vi um pastor dizendo assim: olha, que ele experimentou várias formas de comunicação: televisão, outdoor, rádio, tantas coisas. E aí, enfim, ele percebeu que quase 90% das pessoas que se convertiam na igreja dele eram convidados por outros irmãos. Amém? Sabe por que é televisão? Na verdade seria para o mundo ver, mas virou para o crente ver, para trazer confusão. Na verdade importa que o Filho do Homem seja levantado, diga assim comigo, na minha vida. Vamos abrir lá Números 21, 4. Amém? Números capítulo 21, versículo 4 diz assim: então partiram do monte Hor, pelo caminho do mar vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadores, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, que a olhar, viverá? Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e... quem é que sara? Jesus. Pedro olhou para Jesus e andou por sobre as águas. O segredo da vida de um cristão é olhar para Jesus Cristo. Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando os nossos olhos estão em Jesus, quando Jesus é exaltado através da nossa vida, tudo é sarado. Estava dizendo para que o mundo veja Jesus através de você, mas também na nossa vida, porque este povo estava clamando: Senhor, salva-nos. Estamos sendo picados por serpentes abrasadoras, e muitos estão morrendo. Meu irmão, quantos cristãos estão morrendo, sendo picados pelo pecado, pelos enganos, pela mentira deste mundo? Se nós que somos a igreja, meu irmão, temos que olhar para Jesus Cristo. Quando olhamos para Ele, somos sarados, meu irmão. Temos um Deus misericordioso, que mesmo que se pecarmos, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Mas para que esses pecados sejam perdoados, para que sejamos sarados, não apenas no corpo, mas na alma,
É necessário olhar para Jesus Cristo. É necessário se arrepender. É necessário amar a cruz de Cristo. É necessário amar a vida de Jesus Cristo. Importa hoje, neste tempo em que nós vivemos, meu irmão, que Cristo seja levantado através da sua vida. Importa que todo o espírito do fariseu seja lançado fora do nosso meio. Todo espírito de religiosidade seja lançado fora, meu irmão. Todo espírito de acusação seja lançado fora, meu irmão. Porque Deus está aí para salvar. Este é o tempo da graça. É o tempo do favor em que Deus está aí para nos ajudar. Haverá o tempo em que isso não mais existirá, onde a igreja será retirada, com ela o Espírito Santo, que hoje detém o mal, detém a força de Satanás para que não destrua a humanidade. Por isso, meu irmão, olhe para Jesus Cristo. Qual é a área da tua vida que você hoje precisa que ela seja exaltada em Jesus Cristo? Qual é a área da tua vida que hoje importa nascer de novo? Glória a Deus. Você conhece Jesus, mas apenas conhecer não basta. Aquele jovem que se achegou a Jesus, ele conhecia Jesus. Ele disse: Jesus, eu pratico os seus mandamentos. O Senhor disse, eu faço. Mas Jesus não era o primeiro lugar na vida dele. As riquezas estavam em primeiro. Então Jesus disse para ele: importa que as riquezas saiam do teu coração e eu entre. O que é que precisa hoje, meu irmão, sair do teu coração para que Jesus Cristo entre? Um cristão carnal é aquele em que Jesus está na vida dele, mas não está sentado no trono. Ele é um cristão, mas os seus frutos são da carne. Então Jesus não está sentado no trono. Mas quando Jesus se assenta no trono da nossa vida, quando Ele é o primeiro da nossa vida, é o Espírito que comanda. Então os frutos que você vai produzir não é mais da carne, mas do Espírito. Glória a Deus. Este é o propósito de Deus na nossa vida nesses dias, meu irmão. Que nós possamos sair daqui não apenas vislumbrados com a glória, não apenas maravilhados com aquilo que vimos, mas sim transformados. Diga comigo: transformados pelo poder de Deus.